Olá, tudo bem com você? Nós estamos seguindo em frente nessa meditação, toda a Bíblia, em ordem cronológica, mas agora estamos nos concentrando no Novo Testamento e no final do livro, o último livro, o livro da revelação do Senhor Jesus. Nós estamos vendo os eventos que vão acontecer no final dos tempos. Aliás, nós já temos visto uma amostra do que será a grande tribulação, que é o que nós estamos lendo. Nós lemos até agora os 4 cavaleiros do Apocalipse, a abertura apenas de 4 selos, a vinda do anticristo, os problemas que vão seguir após a vinda do anticristo, a retirada do Espírito Santo e o caos que a terra irá se tornar. Agora nós vamos para o 5º selo. Cada selo vem uma amostra do que irá acontecer com a terra, mas também nos céus. Bom, vamos então dar continuidade a Apocalipse 6, versículo 9, o 5º selo. Mas como sempre, começamos orando, pedindo para que o Espírito Santo nos dirija nessa meditação e claro, e eu peço que você, que venha dar o seu gosto, a sua contribuição a esse vídeo e partilhar ele com mais pessoas. Vamos lá? Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que a intenção que nós temos é tão somente ouvi-lo, poder absorver o espírito dessa palavra para que ela venha nos dar toda a direção, a base para que possamos seguir em frente essa jornada da fé até o fim. Peço que o Senhor fale a cada um de nós e nos dê o entendimento da tua palavra. Amém. Então, Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O comentário que vai do 9 ao 11, os mortos por amor da palavra de Deus são aqueles que durante o período da grande tribulação se converterão ao Senhor Jesus e por isso serão perseguidos e mortos implacavelmente pelo anticristo. Eles não fazem parte da igreja arrebatada, pois o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Por isso suas almas estão debaixo do altar, de onde clamam pela justiça divina. Basta alguém pensar um pouco nos futuros acontecimentos para não querer ficar neste mundo quando o caos começar a suceder. Por isso, desde já, assuma um compromisso sincero com o Senhor Jesus, tornando o Senhor e Salvador da sua vida. O interessante notar aqui é que o apóstolo João, apesar dele ter visto o trono, o que está sentado, o cordeiro, o livro, os 24 anciões, os quatro animais, enfim, dele ter visto tudo isso, ele não notou que ali havia também um altar. E agora, o que ele consegue ver? Que debaixo desse altar, na abertura do 5º selo, vamos ler aqui novamente 9, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Bem, a pergunta é, quem são essas almas que estão debaixo do altar? Bom, as almas debaixo do altar são resultado do domínio, do terror, do anticristo. Pois aqueles que durante a grande tribulação se converterem ao Senhor serão executados sem misericórdia. Então, haverá muitas pessoas que, por exemplo, nós estamos na dispensação da graça de Deus. É como se a porta estivesse aberta e todos os que quisessem conhecer a Deus, queiram conhecer a Deus, vão a Jesus e são salvos. E porque há uma entrega, então ele os sela com o Espírito Santo.
no dia do grande arrebatamento, né, na segunda vinda do Senhor Jesus, então ele vai levar a sua igreja, aqueles que estão selados por esse selo, né, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai ser retirado juntamente com a igreja. Muitas pessoas, por exemplo, elas vão à igreja, elas dão dízimo, elas dão oferta, elas estão presentes, de corpo presente, mas são aquelas pessoas que, pronto, elas estão ali, mas elas não desenvolvem a sua fé, elas não buscaram mais, elas fizeram um ritual religioso, elas vão à igreja, estão ali e pronto, é tudo que elas fazem. Então, elas não estavam salvas, elas não buscaram mais o Espírito Santo, elas simplesmente, olha, me sinto confortável vindo para a igreja, me sinto feliz vindo para a igreja, me sinto bem vindo para a igreja, é o suficiente. E nós sabemos que não é. E isso fez com que quando viesse o Senhor Jesus na sua segunda vinda, elas ficassem. Então muitas dessas pessoas só vão despertar realmente para a fé depois da vinda do Senhor Jesus. Então trata-se de pessoas que poderiam e deveriam ter se convertido antes do arrebatamento, mas que deixaram passar indiferente seu prazo de graça e tem que pagar com a vida a sua confissão retardada ao Senhor. Então, o anticristo, ele não vai aceitar que pessoas ainda continuem professando uma fé no Senhor Jesus, sendo que ele vai assumir o lugar, entre aspas, de Deus na terra. Quando o anticristo assumir seu domínio mundial e todos forem obrigados a adorar sua imagem diante do televisor, na internet, nas redes sociais, quando tudo for registrado e eles tiverem que usar o número que a Bíblia chama de 666 para poderem comprar e vender, então milhões de pessoas cristãs reconhecerão, era mesmo verdade o que os chamados piedosos diziam. E aí eles vão, como nós falamos no Brasil, né, vai cair a ficha e eles vão se dar na realidade. Eu fiquei, poderia ter ido, mas não fui. E eu fiquei. Agora vou ter que pagar com a minha vida. E de fato, né, eles vão enfrentar um período de maior dificuldade, porque nós enfrentamos lutas, mas eu conto com o Espírito Santo. Eu enfrento inúmeras lutas, tentações, problemas, mas eu tenho o Espírito Santo que é um consolador dentro de mim. Agora, imagine enfrentar as lutas, perseguições por causa da sua fé, mas sem o Espírito Santo. E essas pessoas que se converterem depois do arrebatamento, apesar de receberem a vida eterna, não pertencerão à igreja de Jesus, pois então já terá sido alcançada a plenitude da igreja. Uma coisa chama atenção. Quando foram abertos os primeiros 4 selos, os 4 seres viventes disseram, venha, e cada um dos cavaleiros. Esse juízo desenrola-se sobre a terra da parte de Deus, pois os 4 cavaleiros foram enviados por ele do céu. Então, nós vemos a destruição, os problemas, e muitas pessoas vão morrendo ao longo desse tempo. Então, essas almas, elas vão para debaixo do altar, quer dizer, ainda serão julgadas, ainda vai passar por mais um crivo, que é o que nós estamos vendo. No versículo 10, ele diz, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Pelo clamor deles agora, né, reconhecendo Deus como santo, então muitos ímpios, mundanos e cristãos nominais serão então completamente curados da sua incredulidade e dureza de coração e através da revelação dos primeiros 4 selos converter-se-ão radicalmente com base na palavra de Deus, anteriormente ouvido. Quer dizer, elas ouviram a palavra de Deus, então a semente estava lá, só que a semente ela nunca deu fruto, ela nunca nasceu, porque não havia espaço. Lembra? O Senhor Jesus falou de várias fases da semente. Caiu no caminho, a que caiu entre os espinhos, foi sufocada, na pedra também não havia raízes, não havia profundidade, mas a que caiu na boa terra frutificou. Então, isso está acontecendo hoje, isso aqui. Muitas pessoas vão à igreja, mas porque elas estão tão preocupadas com as coisas desse mundo, então a semente, a palavra da salvação que é dada a ela, é sufocada por outras coisas, então não dá frutos. Assim também aqui cai na beira do caminho, o maligno vem e arrebata, leva embora, assim como aquela que caiu na pedra por não haver
sustentabilidade, ela morre, seca. Então, a palavra está sendo semeada, a palavra da salvação, mas ela não tem encontrado muitos corações. Mas lá na frente, essa semente vai ficar lá, ela vai dar fruto. E para tais pessoas, não há mais lugar na terra. De alguma forma, já sentimos isso hoje para nós, que cada vez temos menos lugar na terra. Hoje espiritualmente, pois aquele que hoje se firma sem restrições na palavra de Deus e no seu testemunho fica cada vez mais isolado e solitário. Por quê? Cada vez mais as coisas vêm se segregando, né? Vêm se dividindo. As pessoas nos seus pensamentos, egoístas, egocêntricos, e aqueles que pensam como Deus têm sido cada vez mais rechaçados, vêm sendo cada vez mais isolados, como um grupo que não quer aceitar o todo. Porque eles clamam. Essas almas, em contraste com os arrebatados, estão sem corpo glorificado. Elas ainda não estão glorificadas. Por quê? Qual foi a promessa, né? O Espírito Santo, ele está em nós para também nos ressuscitar, como Jesus. Então, receberemos um novo corpo, por exemplo. Se eu morresse nesse exato momento, minha alma vai descolar desse corpo. E esse corpo que eu tenho hoje, ele vai ser enterrado. Então, com um mês, por exemplo, já não vai existir mais um corpo, apenas ossos. E com mais anos ali enterrado, nem sequer ossos vão existir, senão cinzas, né? Pó, terra. Porque nós voltamos à terra, voltamos ao estado original do que somos. Mas a minha alma que descolou do corpo, ela não vai ficar flutuando, viajando, né? Ou vagando como muitos pensam. Ela vai, na verdade, receber um novo corpo, um corpo glorificado. E como que eu tenho prova disso? Veja lá o que o Senhor Jesus falou sobre o rico e o Lázaro. Lázaro era o mendigo que jazia na porta do rico. Ele foi para o seio de Abraão, então ele desfrutou, né, das bênçãos. E por quê? Porque ele foi pobre? Não, porque ele manteve-se na fé. O rico, apesar de ser rico, ele desprezou a Deus porque ele não precisava de Deus naquele momento, né? Ele tinha as riquezas, então ele confiou a vida dele às riquezas. Quando morreu, ele perdeu a salvação. Então, no inferno, ele pede então para que pai Abraão mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo e refrescar-lhe a língua. Então, ele tem língua, ele tem olhos, ele tem corpo. Então, nós receberemos um corpo, seja para aqueles que vão para o inferno, seja aqueles que vão para o céu. Então essa multidão inumerável vê como Deus já julga o mundo, quer dizer, ele está vendo a destruição dos selos. Elas gritam tão alto para que a honra do nome do Deus seja restabelecida pelo juízo sobre os seus assassinos, pois por terem a boca silenciada foi abafado o testemunho que davam na terra. Elas clamam também, como já indicamos, porque continua e encontra-se numa situação intermediária debaixo do altar e não glorificadas como os irmãos que creram durante o tempo da graça. Então, essas pessoas, essas almas não são mártires. Na verdade, elas não se firmaram no tempo da graça, mas agora pagaram com as suas próprias vidas. Deus nos deu o seu Espírito Santo como uma espécie de adiantamento, como uma garantia do fato de que estamos salvos e somos eternamente propriedade dele. Ele não são selados com o Espírito Santo, porque nesse tempo o Espírito Santo não estará mais na terra, apesar de chegarem à fé pelo efeito retardado do Espírito Santo. Falta-lhes o selo que nós temos. O próprio Senhor os justificou, mudou a sentença de morte, pois eles, apesar de terem sido convertidos somente tarde, apesar de não terem recebido o selo do Espírito Santo e apesar de terem que deixar a sua vida, confessaram corajosamente o Senhor diante do anticristo. Eles tiveram que confessar, por isso pagaram com a própria vida. O 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos
que haviam de ser mortos como eles. Portanto, aqui eles já estão sendo glorificados, recebendo vestes brancas. Então, eles ganham um novo corpo, né? Um corpo glorificado. Mas ainda é pedido para eles que eles aguardem mais um pouco, porque é necessário que outras coisas aconteçam. E aí nós vamos entrar no 6º selo. A roupa branca, ela representa a pureza, né? A alma pura, a pessoa que foi purificada pelo sangue. E aí repouse ainda mais um tempo, até que também se complete o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, quer dizer, ainda outras pessoas iriam se converter depois de verem os sinais, né? E estariam chegando também. Então, sabe o que nós vemos em todos esses flagelos, em todas esses selos sendo abertos e a destruição acontecendo? Deus dando, através do Senhor Jesus, mais uma chance para aquelas pessoas se converterem. E aqui eu vejo a misericórdia de Deus, o quanto Ele é misericordioso para conosco e o quanto Ele quer nos salvar. 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Comentário do 12 ao 17, o grande tremor de terra aqui mencionado não pode ser comparado aos inúmeros terremotos dos quais temos conhecimento. Esse evento deverá ser algo de proporções intercontinentais. Afinal, um simples abalo sísmico não é suficiente para remover os montes e ilhas do seu lugar. Outros juízos catastróficos da parte de Deus são apresentados em forma de fenômenos cósmicos envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas e os demais corpos celestes. Diante disso, o pavor tomará conta de todos, inclusive dos grandes e poderosos deste mundo, que desejarão a morte. Durante algum tempo de suas vidas, tais homens se sentirão seguros e protegidos pelas suas riquezas, por isso desprezarão a salvação. Mas agora aparecem aqui desesperados, procurando abrigo nas cavernas e nas montanhas, para não encararem o justo juiz de toda a terra. Porém, nenhum deles escapará da ira do Cordeiro de Deus contra todo o pecado. Apesar agora dos olhos deles se voltar novamente para a terra, né, na abertura do 6º selo, nós vemos que essas pessoas aqui até reconhecem a Deus, mas elas não se convertem. Elas pedem para que os montes escondam ela. Então aqui em Apocalipse 12, um terremoto irrompe com toda sinistra violência, né? Também todo o cosmo é incluído. O sol fica negro, como se estivesse de luto, a lua é mergulhada em um vermelho assustador e as estrelas são varridas do céu como figos verdes quando a figueira é abalada por um forte vento. Por fim, até o firmamento que se estende sobre a terra é enrolado como um pergaminho. Sobre a terra, os montes e as ilhas oscilam e são movidos dos seus lugares. Os homens desesperados, despertados da sua segurança ímpia, são divididos em 7 categorias: reis, príncipes, generais ricos, poderosos, escravos e livres. Em horror, medo e desespero, eles refugiam-se nas cavernas e nos penhascos. No entanto, eles não podem se salvar. E aqui nós vemos a união desses grupos num só. Ali não há rico, não há reis, não há pobre, não há escravo. Todos se tornam iguais porque estão da mesma forma
em aflição. O grande terremoto que se cumprirá literalmente, por exemplo, já pode ser visto agora espiritualmente no mundo das nações. Tudo está em movimento. A efervescência em todos os lugares. Isso indica que o Senhor está vindo e o velho mundo tem que desocupar o seu lugar. E nós vemos as manifestações acontecendo em muitos lugares do mundo inteiro. As pessoas estão revoltadas com tudo, né? Insatisfeitas. O sol ficará negro como tecido de crina. A luz sobrenatural, o evangelho é obscurecido. Então, é um exemplo, né? Assim como o sol, ele irradia sua luz para toda a terra, então a ausência do sol é as trevas. Então, o que nos traz a luz? A palavra de Deus. Então, o sol da justiça afasta o seu rosto. A clara luz do evangelho, a mensagem clara hoje, é completamente obscurecida em muitas igrejas e comunidades. Então, a palavra de Deus é a lâmpada. Então, se ela é a luz, ela ilumina. Agora, o sol já não pode mais iluminar. A lua, um objeto de adoração em religiões pagãs, fica vermelha como sangue. Eu creio que as guerras dos tempos finais serão guerras religiosas. De fato, quem não adorar o anticristo, então pagará com a própria vida. As estrelas caem do céu. Muitos guardiões da igreja hoje estão caídos. Disso concluímos que o Apocalipse em certas partes tem significado e cumprimento duplo, um espiritual e um literal. Literal porque as estrelas vão cair, meteoros, para trazer destruição à terra, mas também espiritual. Lembra que quando o Senhor mandou as cartas, também mandou para os anjos da igreja, né? Aquele que anda entre as estrelas. Então, o cair da estrela, né? Também nesse exato selo revela-se a maravilhosa harmonia na palavra profética, pois quando lemos em Mateus 24 e Apocalipse 6, mas também em Lucas 21, percebemos então que se trata da mesma verdade e vemos que as profecias sobre o fim se completam reciprocamente. Se você ler lá Mateus 24, Lucas 21, quando o Senhor Jesus sai do templo e ele fala não ficará pedra sobre pedra, e ele começa depois, quando os discípulos perguntam quando isso ocorrerá, ele começa a dizer sobre os finais dos tempos e você começa a encaixar os textos. O terremoto é significativo que no grego não é usada a palavra comum para terremoto, mas a palavra mais forte, seismos, que na verdade significa sacudir, arremessar e bater, é relacionada com os acontecimentos no Sol, na Lua e nas estrelas. Então, não é apenas um balançar, como vemos hoje, terremotos às vezes de 6,9, enfim, terremotos grandiosos que destroem muitas coisas, mas imagine o que será esse aqui, muito pior. Por isso, um membro do corpo de Jesus não pode fazer o que quer, pois tudo se reflete até a cabeça e assim até o céu. Por exemplo, o bem, a alegria no céu por um pecador que se converte, que se arrepende. Então está lá em Lucas 15:7. Ou o mal, tão logo pecamos, há um estremecimento no mundo celestial. O Senhor diz isso a Abraão por causa de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18:20, por exemplo. E o mesmo dizem os anjos a Ló, em Gênesis 19:13. O clamor dos pecadores de Sodoma e Gomorra tinham chegado a Deus. Então, tudo que fazemos aqui tem uma correspondência no céu. Ele amou tanto o mundo que, por causa do seu e do meu pecado, morreu na cruz. Mas agora ele está irado. Ele amou, mas vem o dia da ira. Aqueles que receberam o amor de Cristo estão salvos, mas aqueles que permaneceram no pecado estão debaixo da ira. O Senhor Jesus falou isso. Quão terrível será essa ira do Cordeiro, e provado pelo pânico mundial que reúne níveis sociais completamente diversos. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, aí não há mais diferença social. Todos estão juntos e tremem e uivam pelas suas vidas. Quando o faraó, e com ele todo o povo, foi ferido com pragas, ele reconheceu a Deus e tremeu diante dele. Algumas vezes ele confessou, pequei, mas não se arrependeu. E é isso que vemos hoje. As pessoas, elas continuam vivendo na prática do pecado, elas sabem que estão errando, por vezes são chamadas a vir ao altar, se arrepender,
mas elas apenas falam, eu errei, eu confesso, mas elas voltam a sair da igreja e continuar a pecando. Quer dizer, não houve um arrependimento. Houve o remorso faz isso, né? Ela provoca uma dor, uma tristeza, mas não provoca a mudança. Aqui gritam pessoas que sabiam de tudo, mas não quiseram aceitá-lo. É característico que o mundo ímpio, o anticristão, fala no Senhor e no Cordeiro. O Espírito de Deus não está preso no espaço e tempo, contudo, a sua ação termina onde há corações impenitentes. A crescente dureza do coração em nossos dias prova que o Espírito de Deus está se retirando lentamente. E isso te causa temor? Porque a mim causa, né? Eu tenho temor quando leio essas coisas e vejo, né, o quão terrível será para aqueles que negarem a Jesus. Quer dizer, estão fazendo tudo o que lhe agrada, né? Me dá vontade de fazer isso, eu faço. Quero fazer aquilo, faz. Então a pessoa está se entregando aos prazeres momentâneos. Mas o que ela não está entendendo, que o que vai acontecer no futuro é ainda pior. Então, vamos manter a nossa fé, a nossa perseverança nas coisas de Deus, e eu tenho certeza que Ele vai cumprir o que prometeu. A palavra dele é fiel, tá bom? Vamos continuar meditando aqui na palavra de Deus. Agora vamos para o 7º selo. Será que já é o 7º selo? O que vai acontecer agora nesse intervalo, né? Nós vamos para o capítulo 7. Fique bem, até o próximo vídeo.